verso de número 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mais uma vez o 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Deixa aberto aí, fecha os olhos. Senhor Deus, graça nós te damos, Deus, por esse domingo. Pai, nós estamos tratando esses dias sobre evangelismo, sobre a grande comissão. Deus, que em nome de Jesus o teu Espírito desperte em nós um espírito evangelístico, a realidade da perdição do homem e o desejo por evangelismo e missões, Senhor. Se o Espírito não fizer isso, serão inúteis e vãs todas as pregações e os meus apelos desse púlpito. Sensibiliza o teu povo da perdição da terra, sensibiliza o teu povo da condenação que jaz à porta, motiva, mobiliza, chama teu povo para a evangelização mundial, Senhor. Se o teu Espírito não causar, se o teu Espírito não incitar, impelir, nós fracassaremos, Senhor, e seremos cobrados no dia do julgamento. Que haja graça abundante sendo derramada nessa igreja, agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Presta muita atenção. Nós estamos tratando aqui sobre a evangelização, a tarefa da grande comissão. E eu quero que você se sensibilize, se mobilize para isso. A dificuldade de um pregador é fazer com que os seus ouvintes levem a sério o que ele está falando. E maior do que essa dificuldade de levar a sério, é os seus ouvintes deixarem de ser ouvintes e começarem a ser praticantes da palavra. Esse tem sido um dos grandes maus desse século e é um grande mal dessa igreja. Sermões poderosos são proferidos desse púlpito, ensinamentos bíblicos, escriturísticos, debaixo da presença e do poder do Espírito Santo, estão sendo ditos, pregados, mas não está havendo reação por parte dos ouvintes, e isso é perigoso. Tiago, capítulo 1 vai dizer: não sejais ouvintes da palavra, enganando-vos com falsos discursos, mas cumpridores. Desde que eu li aqui a lista dos perdidos no mundo, dos condenados sem Cristo, que incluem os seus parentes, amigos e vizinhos, desde que essa mensagem foi liberada, o que você já fez em prol da conversão desses perdidos? Quanto tempo desde que iniciou essa série você já gastou em oração pela conversão dos seus parentes ímpios, colegas de escola, de trabalho e toda a humanidade que padece sem Deus? Cada pregação dessa está testemunhando contra você no dia do juízo. Cada culto que é pregado, cada livro que você compra, cada sermão que você escuta sobre evangelismo e missões e segue indiferente, vai testemunhar contra você no dia do julgamento. Deus foi bem claro em Ezequiel 18 e Ezequiel 33.
Se eu digo que o pecador vai morrer, e você, sabendo disso, não o adverte, não o evangeliza, não prega para ele, o pecador morrerá na sua iniquidade. Mas o sangue desse pecador, no dia do juízo, eu demandarei, requererei, cobrarei da tua mão. Nós estamos virando colecionadores de sermões. Eu tenho todas as pregações baixadas no CPU do computador. Eu tenho 50 pregações no meu celular. Colecionadores de sermões. John Piper, Paul Washer, Paulo Júnior, Spurgeon, seja o que for. Coleciono sermões, mas não sou praticante. E tem aqueles que são os admiradores de sermões. Que sermão maravilhoso! Que pregação escriturística, expositiva, eloquente, fervorosa, cristocêntrica. Que eu admiro sermões expositivos, admiradores de sermões, mas eles não praticam. E eu estou vendo que quanto mais você ouve um sermão e não o pratica, mais juízo você acrescenta para você. Antes você não tivesse ouvido. Antes você não tivesse ouvido. Quanto empenho você tem empregado na evangelização local, municipal, estadual, nacional e mundial, seja indo às ruas, seja ofertando para missões, seja enviando alguém, ou seja você mesmo indo. É um absurdo que patrões cristãos, empresários cristãos, ainda tenham dentro das suas empresas funcionários ímpios. E esses patrões não tiveram a coragem e a capacidade de levar os seus funcionários ímpios à luz do Evangelho. É inadmissível você que paga uma diarista, uma empregada, e essa mulher limpa o seu lar 1, 2 vezes por semana, e ela vai e volta sem ouvir o Evangelho da sua boca. Isso é inadmissível. É inadmissível os clientes que você tem contato todos os dias, por telefone, e-mail ou fax, celular, ou corpo a corpo, e eles ainda não ouviram da sua boca uma exposição clara do Evangelho, e eles seguem com as almas condenadas. E se eles forem condenados, Deus cobrará o sangue de vocês. Oswald Smith, aquele que escreveu Paixão pelas Almas, um best-seller, um clássico, ele disse: a tarefa suprema da igreja é evangelismo e missões. A principal obra da igreja é a evangelização mundial. Nós não somos a igreja universal do reino de Deus, a internacional da graça, as quadrangulares, as neopentecostais, que se fiam apenas no seu egoísmo, tentando prosperar e alcançar os seus projetos egoístas. Somos uma igreja bíblica que preza pela verdade da Escritura. Então nosso dever, após convertermos, é levar outros à conversão, nada mais. É inadmissível que você, um aluno que cursa o curso primário, o médio, o fundamental ou o superior, e você estuda 3, 4 anos com os mesmos alunos, e eles até hoje não sabem que você é cristão. 2, 3 anos e nenhum foi trazido para Jesus ainda. É inadmissível você cursar uma faculdade
4, 5 anos, com milhares e centenas de pessoas, e nenhuma sequer vir à fé, vir a Jesus, ser salva. É inadmissível. Você não pode, seguramente, se eu fizer uma pesquisa aqui, a maioria vai concordar comigo. Você não pode julgar eles de terem corações duros. Não é pela dureza do coração que eles não se converteram. Não é pela rebeldia e ódio de Deus. Eles não se converteram porque você não se empenhou nessa tarefa. Porque você não gastou dias, horas, semanas, meses a fio orando pela conversão. Porque você não partiu para a ofensiva, para o ataque direto e foi até eles, pregando de forma direta e objetiva e expondo a eles o evangelho da graça e da glória de Deus. Por isso eles seguem condenados. Isso é um absurdo. Eu acredito que dentre os pecados mais graves que existem, dentre eles está a omissão do evangelho aos pagãos, aos ímpios, aos não convertidos. Pecado que Deus vai julgar a igreja moderna, a igreja omissa, a igreja leviana, que se preocupa com o seu. É inadmissível. Você pode dizer: eu não tenho doutorado em missões, não sou graduado em teologia, não fiz uma escola bíblica. Meu irmão, se você sabe citar João 3,16, você já tem um pedaço do evangelho. Se você conseguir citar que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou para a sua justificação, você já tem o evangelho. Se você tem o conhecimento que eu falei e não prega, você já está em maus lençóis. É impressionante ver a omissão. Vocês são cristãos imediatistas, materialistas, antropocêntricos, que se preocupam com a necessidade própria primeiro. Cristianismo é amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo em segundo, em terceiro vem você. Se não sobrar para você, não sobrou. Nosso cristianismo é o primeiro nós, segundo nossa família, terceiro nosso interesse e na última posição o Senhor Jeová e o seu santo evangelho. Evangelismo e missões é o nosso dever. Ele não comissionou os anjos para pregar o evangelho. Os anjos não vão pregar o evangelho. Os arcanjos não vão pregar. Os seres angelicais e celestes não vão pregar. A Organização das Nações Unidas não tem condição de pregar o evangelho, não pode enviar missionários. Não há instituição no mundo que possa mudar e salvar os pecadores. O Palácio do Planalto, nada nem ninguém, só a igreja pode executar a tarefa da grande comissão. Só a igreja, sou eu e você. E o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas, qual a última vez que você evangelizou alguém? Eu me lembro nos meus primeiros anos de fé, evangelismo e missões foi algo que Deus colocou na minha vida, e essa igreja nasceu de evangelismo e missões, pregando, ensinando, discorrendo acerca do evangelho até que se convertam. Lembro de um jovem do basquete, no ano de 2001, pregando o evangelho a ele, indo nos treinos, indo nos jogos, indo na casa, indo na padaria onde ele trabalhava. Eu orei pela conversão desse jovem 365 dias.
Eu jejuei 1/3 do ano para a conversão dele. Eu ia treinar com ele. Enquanto ele arremessava, eu pegava as bolas de basquete para ele, e cada bola que eu passava eu citava um versículo. Eu sentava com ele no corredor da casa dele e explanava o evangelho, explanava a condenação, o Apocalipse. 1 ano levando aos cultos, orando, buscando, insistindo por essa alma. Ele começou a ir aos cultos. Então o Espírito Santo disse: agora é a hora de saber se a conversão dele é verdadeira ou não. Então eu disse: a Bíblia proíbe esse tipo de relacionamento, é perverso, pecaminoso. Ele desatou com essa moça e nunca mais tocou em mulher alguma, a não ser na sua esposa. Esse jovem é o pastor Luiz Felipe, o primeiro membro da igreja Aliança do Calvário. A primeira alma que eu trouxe é Jesus. Mas durante 365 dias eu tive dores de parto por essa alma. Eu jejuei, eu orei e eu ensinei tudo o que eu conhecia acerca do evangelho. E hoje está aqui o membro mais antigo da igreja, a primeira alma que eu ganhei, a primeira pedra, primeiro tijolo da pedra e do alicerce, que é a igreja Cristo. E hoje é o pastor dessa igreja, alguém que eu respeito e amo. Você precisa sair às ruas. Você precisa pregar o evangelho. Lembro-me que eu passei na Unifran uma vez, estava tendo um simpósio, estava abarrotado de alunos. Passaram 4 jovens ou 5 com camisas pretas com pentagrama, e eu no meio da conferência, peguei as 5 e falei: parem aí, vocês sabem que sinal é esse que está na sua camisa? Eu usei como deixa, estou dizendo que eu creio nisso. Isso é um pentagrama, o sinal de Satanás. Que tal você substituir por outra estrela? Tudo bem, eu não tenho problema com estrela. Usei uma camisa com a estrela de Davi, conhecem? De Davi. Eu fiz igual o Filipe e eunuco. De Davi, eu cheguei até o Messias e preguei para aquelas jovens, dentro de uma universidade, 3 horas da tarde, no meio de uma conferência, de um simpósio. Temos que pregar, testemunhar do evangelho. Na minha conversão, eu tinha um amigo que tinha um silk screen. Quando eu me converti, eu peguei todas as minhas camisetas, camisas e blusas, e eu falei: eu quero que você estampa o nome de Jesus na frente do verso. Que isso, você vai acabar com as roupas? Não, eu quero que você estampa. Eles me perguntavam: por que esse nome está aí? Por que você fez isso? Para que todo aquele que perguntar a razão do nome, eu tiver uma porta aberta para pregar. Então todos que me perguntavam por que o nome está escrito naquela blusa, eu iniciava uma evangelização. Quantos atletas? Eu ia para dentro do ginásio Pedrocão. Os treinos se iniciam 1 da tarde e terminam 8 da noite. E as categorias vão treinando sucessivamente. As mais jovens até o time principal. 8 categorias diferentes, da 1 às 9. Eu entrava dentro de um banheiro feminino do Pedrocão, porque não ia mulheres, então ninguém entraria nesse banheiro. Eram treinos masculinos. E eu ficava de joelhos enquanto eles treinavam, pedindo: dá-me as almas do basquete, me dá esses atletas, me dá esses técnicos, atrai-os para o Salvador. E eu saía encharcado daquele lugar. Então quando eu estava passando, estava treinando, o Espírito Santo olhava para mim e dizia: desce lá e prega para ele, aquele atleta é o próximo que você vai ganhar. Então eu descia e combinava e pregava o santo evangelho a esses atletas. Conheci uma república onde estavam 9 jogadores de basquete de categoria de base. 9! Categoria de base. Quando eu cheguei as primeiras vezes, tinham pilhas de latinhas de cerveja e bitucas de cigarro e música mundana e prostituição. 3 meses depois,
Eu apertei a campainha, estavam os 9 lendo Bíblia e ouvindo louvores. Dos 9, 7 se batizaram, para a honra e glória do Senhor. Eu visitava essa república um dia sim e um dia não, 5 vezes por semana, orando pela conversão dos 9. Eu ia para o quarto da empregada diarista, que ficava só de dia, e chegava lá 7 da noite. Então entravam num quarto e chamava um por um, ia pregando individualmente por um. Quando chegava no 9, era 2 horas da manhã, eu tinha evangelizado os 9 e ido para minha casa no Leporace de pé, porque eu não tinha um centavo no bolso. Eu frequentei a minha igreja antiga todos os domingos, 1 ano inteiro eu fui aos cultos sem tomar banho e sem me trocar. Porque para que eu conseguisse levar esses 9 jogadores, eu tinha que ir à 1 da tarde para a república, e pregando e convencendo eles. Não dava tempo de eu voltar para minha casa, tomar banho nem comer. Eu fiquei 1 ano nos domingos, sem janta e sem banho, para levar esses atletas a Cristo Jesus. Outra república, essa ficava na Homero Pacheco Alves. Outra república tinha 5 atletas. Eram minhas viagens missionárias: Macedônia, Acaia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Eu consegui me infiltrar nessa. Fui pregar para um jovem, e esse jovem ficava com uma mulher por dia. Seleção brasileira, usuário de droga. Na primeira noite, eu preguei a ele até 3 horas da manhã. Na segunda noite, eu preguei até as 4. Os outros colegas de república, impactados com a reação, começaram a se mover. Nessa segunda noite, às 4 da manhã, ele recebe a Jesus e chora. Eu vou para minha casa a pé, da Presidente Vargas ao Leporace, com a mão levantada, dando glória a Deus pela conversão daquele maconheiro. Seleção brasileira, ateu incrédulo. No outro dia, 11 da manhã, ele me liga: você prometeu me dar uma Bíblia, eu quero agora. Os colegas de república, impactados com a conversão desse super atleta, se renderam também ao Evangelho. E eu continuei o processo de evangelização. Outro dia, evangelizando eles nessa mesma república, a conversa foi tão intensa. Nós oramos junto, eu ensinei, eu impus as mãos, eu ministrei sobre eles. Era 5h30, não tinha condição de ir embora, eu estava cansado e sem dinheiro. Só que tem um detalhe: as autoridades do basquete proibiram eu de entrar nas repúblicas, porque eles estavam todos se convertendo. Eram filhos de maçons, de espíritas, e estava havendo um rebuliço nas famílias, porque os filhos estavam contradizendo a fé dos pais. Então eu entrei. Na hora de sair, a governanta da casa, essa segunda república tinha uma governanta. Ela já tinha acordado para fazer café. Não tinha jeito de eu sair pela sala. Só tinha uma janela que dava na frente de uma avenida movimentada. 7h30 da manhã. Com 28 anos de idade, eu pulo a janela na frente de um trânsito abarrotado de carros, depois de tendo evangelizado, orado, ministrado sobre os atletas até às 5 da manhã. Pulei a janela, ninguém me viu, consegui estar isento. A maioria desses atletas não estão mais em Franca, porque os contratos venciam, eles voltavam para suas casas. Mas todos eles estão nos meus joelhos até hoje. Eu oro por cada um deles, eu me lembro de cada um deles. Eu choro e amo cada um deles. E nem sei a imensidão de universo que eles se encontram nesse momento. No meu quarto, no Leporace, que eu dormia sozinho, no meu guarda-roupa tinha uma lista com mais de 50 atletas que eu orava todos os dias para a conversão deles. Atleta por atleta eu mencionava diante do trono de Deus e pedia: dá-me a alma do Guilherme, dá-me a alma do Douglas, dá-me a alma do Augusto, e citava nome por nome, pedindo cada atleta de dia e de noite. A
até que ele me enviasse. E começou então a haver um avivamento entre os atletas, da onde surgiu a Igreja Aliança do Calvário, dos quais são pastores, obreiros e diáconos, porque eu não fui infiel à visão celestial. Certa feita, entrando nessas repúblicas, já privado, porque causou um rebuliço. Eles me proibiram de entrar nessas repúblicas. Se eu entrasse, por isso ser processado. Mas eu entrava. E um dia chegou um diretor do basquete responsável por eles. Eu me escondi no banheiro do fundo da porta de trás. Ele entrou, vasculhou todos os quartos e não me achou, para a glória de Deus. Quando ele foi, fiquei evangelizando até 1h da manhã. A repercussão foi tão grande. Filhos de diretores estavam se convertendo, filhos de técnicos, filhos de empresários, filhos de maçom, filhos de espírita. Estava havendo um rebuliço. Eu viajei com eles para os jogos regionais em Barretos, porque eu era cameraman, fui para filmar. Eu fiquei alojado, hospedado com 15 atletas, e no mesmo quarto com um colchão de 15, e eu dormindo. É igual o apóstolo Paulo dormir no Maracanã lotado. Aí, meu amigo, é prato cheio. Pois eu me levantava à noite, acordava todos eles, todos sentados nos colchões. Eu abria a palavra e pregava para todos eles, de maneira que eu consegui, dos 15, 8 eu consegui levar numa igreja de dia em Barretos. Eu, para você ter uma ideia, no dia dos treinos eu sumi. Eu fui orar, encontrei um terreno vago e comecei a clamar para aquelas almas. 2 dos atletas já eram convertidos, ficaram desesperados vendo, não me encontrando. Então eles vasculharam a cidade, Barretos é pequena, eles me encontraram num terreno vago orando. Eles ficaram impactados e disseram para mim: meu Deus do céu, nós temos que orar com você. E se ajoelhou e orou, nós 3, para a conversão daquelas pessoas. A repercussão foi tão grande no Franca Basquete, tão grande, que os próximos atletas a serem contratados tinham que assinar um contrato. E o contrato tinha uma cláusula: para jogar no Franca Basquete você está proibido de ir em qualquer igreja evangélica. Eles ameaçavam os jogadores: se você continuar indo naquela igreja, você não vai pegar a seleção brasileira. A estrutura do clube foi mudada por causa do evangelista, um pregador do evangelho. A cláusula contratual foi alterada, impedindo jovens de frequentar cultos protestantes por causa de um evangelista. Eu estava cirandando. Posso ir na sua casa e falar: Jesus pode, 3 horas eu estou lá. Quarto duplo, 2 camas. Ele sentou numa, eu sentei na outra. Então, sentado diante do Rafael, eu abri as escrituras, falei João 3,16, João 14,6, falei do Apocalipse, da condenação, e citei Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Eu disse: Rafael, Jesus está batendo agora na sua porta e ele quer entrar. Esse menino começou a chorar, pois você quer recebê-lo? Eu quero. Então eu me levantei, pus a mão na cabeça dele e orei por esse menino. No outro dia, eu levei uma pregação de um pregador. Ficamos assistindo acordados. Eu dormi na casa dele até 5 da manhã. Esse menino estava letárgico, ele estava impactado com o evangelho. Ele havia recebido um coração novo. Outra vez, um atleta profissional, fui na república dele. Esse foi o ataque mais direto que eu tive. Eu cheguei para ele assim: oi, tudo bom? O que você quer? Eu vim pregar para você. Peguei uma cadeira, peguei outra, sentei. Senta aí. Senta aí. Você tem uma alma e uma vida só.
Ou ela vai perecer no inferno, ou na bem-aventurança no céu. Só tem uma saída para você, o Evangelho. Esse atleta é extremamente marrento, soberbo, carnal, mundano. Ele ficou sem reação, desequilibrado. Pregação direta, objetiva. Almas! Eu não nasci para ficar num gabinete, atrás de uma mesa, mexendo na internet, não! Quero almas! Almas! Raquel disse, dá-me filho, senão eu morro. John Knox diz, dá-me alma, senão sem almas eu não posso viver. David Brainerd dizia, me dá os índios pele vermelhas, senão eu não posso viver. O que é o evangelismo para você? O que são as missões para você? Paulo diz para testificar tanto a gregos como judeus. Testifica. Você já viu o apóstolo Paulo? Quando ele foi preso por Festo, apresentado a Félix e Agripa, qual que era o discurso de defesa de Paulo? Paulo discursava em sua defesa evangelizando. Em tempo e fora de tempo, a defesa de Paulo dizia, eu indo para Damasco com cartas do sumo sacerdote, veio uma luz do céu e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, quem tu persegue? Dura coisa é para ti recalcitrar os aguilhões. Aí ele diz, rei Agripa, ó rei Agripa, eu não fui infiel à visão celestial. O rei Agripa, quase me persuades a ser cristão. Por pouco não persuade, Paulo, por pouco ou por muito. Não só você ou tantos que vierem, a não ser por essas algemas. O carcereiro de Filipos, há um terremoto, o carcereiro vai se suicidar, Paulo, não! Crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. Félix e Drusila, Paulo fala do juízo final. Pôncio Festo, Paulo dos procônsuls, todos eles, ele testifica da morte e ressurreição de Cristo. Onde já se viu você no seu tribunal, você está sendo acusado de estupro, de assassinato, e diante do juiz, na minha defesa, eu vou convidar o excelentíssimo juiz a se arrepender dos pecados e aceitar Jesus como Senhor Salvador. Quando ele foi preso na prisão em Roma, a Bíblia diz que ele testemunhou para toda a guarda pretoriana, 12 mil soldados de escol, a guarda de elite de César. E lá no final de Romanos, ou de Filipenses, ele vai dizer, vos saúdam os da casa de César. Paulo preso testemunhava para os soldados romanos, evangelizou os colegas de prisão, os seus algozes, os carrascos, as autoridades, todas eram evangelizadas por Paulo. Como é que é? Funcionário entrou na tua empresa, saiu, e não ouviu o evangelho? Arrepende-se, você está em pecado. O funcionário entrou e saiu, você não abriu as escrituras 15 minutos por dia para testificar para ele do evangelho? Arrepende-se. Arrepende-se. A empregada, você já trocou 15 vezes de diarista. Aquelas meninas de subúrbio, aquelas meninas de periferia, que está ali, ali prontinha para ser ganha, você não testemunhou? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu digo para esses jovens aqui, será possível que vocês vão estudar no Mário Delia? Será possível que vocês vão cursar 1 ano, 2, 5, 10 e nenhuma alma virá para Cristo? Nenhum professor, inspetor, diretor, nenhum coordenador, pedagogo, ninguém, nenhum menino, nenhuma mocinha. Não é possível. Será que não tem um jovem ao menos chorando no recreio? Dá-me as almas do Mário Delia, dá-me as almas do João Marciano, dá-me as almas do Otávio Martins, dá-me as almas da Unifran, dá-me as almas da Facef, dá-me as almas da Faculdade de Direito. E aqueles que chegam no pai, o ímpio? O pai é ímpio faz 90 anos, e ele é crente faz 200.
Então, pai, né? Precisa ler, né, pai? Precisa. Então, pai, vai lá um dia. Vou. Esse é o evangelismo. Está fazendo o velho 2 vezes mais filho do inferno. Entra na porta, no gabinete, no quarto, tranca a porta, senta que eu vou pregar o santo evangelho. Você tem uma necessidade, meu pai, maior do que você pode imaginar. Não é a cura dos rins, não é a aprovação do financiamento, é a sua alma que perece no pecado, e só uma cura para você, pai: o evangelho de Cristo. Arrependa-se! Arrependa-se. Convidar a gente para a igreja não é evangelismo. Dizer que Deus cura não é evangelismo. Conversa fiada não é evangelismo. Você tem que mostrar para o pecador a necessidade dele, a perdição que ele se encontra e a graça salvadora de Deus na cruz de Cristo. O que nós estamos fazendo? Seu pai não pode esperar, ele já está indo. Tua mãe não pode esperar mais, ela já está indo. Evangelismo e missões. Enquanto eu prego, está vindo na sua mente o cara que estudou com você, a vizinha, o primo, o parente que mora em outro estado, a tia, a professora está vindo, a avó, aquele filho, o comprador. O Espírito falou para você, você não teve coragem de pregar. O vendedor, o funcionário, aquela pessoa internada, aquele que está na cadeia. Vá atrás de todos eles antes que seja tarde demais, senão eu acredito que o seu julgamento vai ser pior do que o dele. Vá atrás, custe o que custar. Pelo amor de Deus, uma semana só. Abre mão da internet, abre mão dos lucros. Gasta um pouquinho de dinheiro evangelizando alguém. Chora essa semana inteira, jejua a semana inteira, visita, irrita, faz o que for, mas não deixa de anunciar o evangelho. Eu acho que você não entendeu. Nós temos uma grande comissão. Nós temos uma grande comissão. Quem já ouviu falar de Charles Studd? Um campeão de cricket na Inglaterra, no século XIX. Um homem milionário. A Bíblia diz que ele se converte. A história diz que ele se converte ouvindo a pregação de Moody. Ele se converte, vende toda a fortuna dele e vai para a África e China fazer missões, para morar numa choupana coberta com palha. Então os amigos deles: ei, Charles, para que isso? Tudo bem, você pode servir a Deus, mas para que dar tudo? Para que ser pobre? Para que viver doente, morrendo? Para quê? Ele disse assim, ele respondeu: Deus só teve um filho e entregou ele no meu lugar, e ele morreu por mim na cruz. Não há nenhum sacrifício que seja tão grande que eu não possa fazer por ele. Foi assim que Studd respondeu. Ele entregou a sua vida por mim. Não há nada que eu possa fazer que seja tão grande assim. Charles Studd. Renúncia, missões. Os morávios da Alemanha, a comunidade cristã das mais piedosas de todos os tempos, era uma comunidade estupidamente pobres. Cada 25 moravianos enviava um missionário. Na sua pobreza, 25 moravianos alemães sustentavam um missionário. Você já imaginou
dividindo por 50 milhões de evangélicos, quantos missionários só o Brasil não sustentaria? Divide 50 milhões por 25, dá um missionário a cada 25 pessoas. Você já imaginou centenas de milhares de missionários? Pois nós temos muito menos, nós temos no mínimo um missionário para cada 500 cristãos no Brasil. Oswald Smith disse: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Em outro congresso ele diz: por que alguém deveria ouvir o evangelho 2 vezes, quando há milhares de pessoas que nunca ouviram uma vez só? Uma vez só. Você deve ir ou enviar um substituto no seu lugar, no que diz respeito a evangelismo e missões. Ou você envia, ou você vai. Se Deus ordena a evangelização do mundo, mas te recusas a ir ou a sustentar missões, então se opõe à vontade de Deus. Te opõe à vontade de Deus. Eu só estou na introdução, não comecei a pregar, eu nem fui para o texto ainda. O senhor sabia que que Deus é justo? Ah, sabia, né? Ele não tolera injustiça. Ah, que mais? Ele também é santo. O que significa? Que ele não pode contemplar o pecado. Ele tem aversão ao pecado. E justiça manda que ele condene tudo que é ilegal. É mesmo, Benedita? É. Então o senhor está em maus lençóis, porque o seu pecado ofende a santidade dele, e a justiça dele ordena que ele condene o senhor. Benedita, o senhor é um homem condenado. Não, mas eu não mato. O senhor conhece a lei, os 10 mandamentos? Conheço. O senhor já quebrou ela alguma vez? Tipo, o senhor já mentiu? Ai, acho que menti. Quantas vezes? Mais de 1000. Então o senhor é um mentiroso. O senhor já olhou para alguma mulher, senhor José açougueiro, e desejou no coração alguma vez? Bastante. Então o senhor é um adúltero. O senhor também já odiou alguém? A sogra, principalmente a sogra. Já odiei. Então o senhor é um assassino. O senhor acha que um adúltero, mentiroso e assassino pode ir para o céu? Definitivamente não. O senhor está perdido, senhor José. Mas há uma esperança para o senhor. O que? Fala. A cruz de Cristo. Ele morreu e levou nossos pecados. Deus pune ele. Ele ressuscita ao 3º dia, testificando que Deus aceita o sacrifício. E ele ordena que todos se arrependam e creiam nele. O senhor pode ser salvo se arrepender e crer. Eu arrependo, Maria. Eu creio em Jesus. Está salvo. Eis aí o evangelho. Será que é difícil fazer isso? Meu Deus do céu. Se você quiser, domingo que vem já vai ter que ficar a pessoa em pé. Só se você quiser. Se você quiser, domingo que vem vai ter gente em pé. Uma semana. Eu te afirmo isso. Eu te afirmo. Ide. Só para te confortar, para terminar. Pastor, eu não sei falar, não tenho estudo. Então Deus errou quando Ele deu esse mandamento. Ninguém consegue fazer. Atos diz assim, depois de Atos 4. E a cada dia o Senhor acrescentava
o número daqueles que haviam de se salvar. É o Senhor que acrescenta, é o Senhor que convence, é o Senhor que converte, é o Senhor que traz a alma, é o Senhor que muda o coração do marido, é o Senhor que abre os ouvidos do surdo, é o Senhor que dobra o joelho do arrogante, é o Senhor, não é você. Você só tem que ir abrir a boca. Abre a tua boca e eu a encherei, ele diz. É o Senhor que acrescenta. Só vai, ide, abra a boca. Naquela hora o Espírito vai ministrar através de você. Confie nisso. Ele tem mais interesse de salvar teu marido que você, esposa. Ele tem mais amor pelo teu pai que você, filho. Só vai, abre a tua boca. Fecha os teus olhos, irmão.